Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Thaís Davidson, terapeuta, e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês a diferença de ter um lar saudável para um lar doente e tóxico. Então, eu decidi estar fazendo esse vídeo para vocês justamente porque depois do nosso corpo físico, né, a nossa casa é a nossa segunda morada. Então, como ela é uma extensão nossa, compreender isso e até trazendo também a metafísica como referência e como autoconhecimento aqui, expande a nossa consciência até para a gente poder cuidar da melhor forma do nosso lar. Muitos de nós queremos nos sentir calmos, nutridos, energeticamente, emocionalmente, mas a nossa casa tá um caos, né? Então, até inconscientemente, se eu lido com minha casa, né, de qualquer jeito, não só minha casa, mas o meu escritório, o meu lar, o meu carro, eu tô mandando essas informações pro meu consciente que eu não mereço me priorizar, entende? Então, a casa também, por ser uma extensão nossa, ela vai nutrir muito a gente emocionalmente. Então, a relação com o nosso lar está muito ligada com a energia do feminino também, né? Então, muitos de nós que muitas vezes não teve uma boa relação com o nosso lar, nunca se sentiu em casa dentro da nossa própria casa, né? Tanto que tem essa diferença de casa para lá, né? Lá é onde a gente tem aquele aconchego, aquele lugar que a gente se nutre, que a gente quer ficar, né? Dentro de casa, tem vontade de voltar, tem saudade. E quando ela tá doente, a gente tem até aquela aversão de estar dentro de casa. Eu fico sempre procurando atividades, não gosto de estar dentro de casa. Além disso, né, muitas brigas dentro de casa, né, é um indicativo muito grande de que esse lar tá precisando de uma limpeza energética. Mais do que isso, né, as coisas começam a quebrar, né. Recentemente eu tive uma amiga que mandou mensagem para mim, compartilhando, desabafando e pedindo os meus conselhos como terapeuta, né. Fui até lá na casa dela também para dar uma ajuda, porque a casa dela começou a quebrar um monte de coisa. E mais do que isso também, né, compartilhando com vocês, porque ela compartilhou comigo, ela ficou doente, o marido dela ficou doente, os pais que estavam de viagem também ficaram doentes. Então, isso é até um outro sinal de quando essa casa, esse lar, tá precisando de uma limpeza energética. Membros dessa família, desse núcleo familiar também ficam, né, doentes com frequência. Então, né, nessa ligação eu pude identificar vários sinais que esse lar realmente estava precisando de uma limpeza energética, né? Então, dando essa guiança para ela, me veio esse insight de estar gravando esse vídeo aqui para vocês também, porque eu sei o quanto é desafiador estar dentro de um lar tóxico, né? Eu venho de um lar que vem com muitos desafios, né, da infância, e ter construído esse lar com meu marido realmente é honrar minha criança interior. Então, olhar cada cantinho, pensar em cada detalhe, né, para trazer uma elevação energética não só para mim, mas para toda a minha família, né, para minha little family, é realmente deixar o coração aquecido e honrar a minha criança interior que vem de um lar com tanta briga, com tanta coisa, né, que eu nunca me senti em casa no meu próprio lar, né? Eu fui construir isso na vida adulta. Então, eu espero que esse vídeo possa iluminar o caminho de quem precisa dessa guiança, que não teve essa referência de como construir um lar saudável, né? E agora voltando com vocês alguns outros sinais, né? Além das brigas, das coisas quebrando, né? A casa começa a dar problemas também no sentido de mofo, de infiltração. Então todos esses probleminhas como rachaduras na parede são um indicativo que esse lar está precisando ser olhado. E na metafísica, cada probleminha está correlacionado com o lado nosso, né? Com o nosso mundo interno. Por exemplo, se eu tenho problemas com infiltrações, com água, geralmente é o meu campo emocional. Eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções. Então, é muito engraçado que na minha infância, eu morava com minhas avós. E essa minha casa da minha bisa tinha muita goteira. Sempre teve muita goteira. E é muito engraçado que as pessoas foram deixando, né, os adultos da casa, falando, sempre foi assim, não tem como consertar, e etc, blá blá blá. Mas a questão, quando eu olho assim de cima, nesse meu olhar terapêutico, eu consigo perceber
o quanto que essa minha família de origem, né, tem tinha esse campo emocional muito fragilizado. E por isso tanta água, tanto problema de água, mofo, né, nessa casa da minha bisa, onde eu cresci também, né, parte da minha infância. Então, além, né, dessas goteiras, problemas de água, vazamento, outros sinais que podem ser um indicativo que essa casa, que esse lar precisa, né, de uma limpeza energética, precisa de uma atenção, é quando eu sinto um cansaço constante, mas sem um motivo, sabe? Um outro indicativo de que esse lar tá precisando de uma limpeza energética é quando as plantas começam a morrer, né? Porque elas ajudam literalmente na limpeza energética do nosso lar, a manter a energia elevada do nosso lar também, entende? Assim como bichinhos de estimação. Então, aquela casa que tem crianças, plantinhas, bichinhos, você sente uma diferença na energia, sabe? Você sente uma energia elevada. Recentemente eu me permiti a adotar um cachorrinho junto com meu marido, muitos anos sem ter um bichinho de estimação, e literalmente a energia da casa mudou. Isso não quer dizer que não tem mais trabalho, não tem mais bagunça, mas no requisito de alegria, de perceber a energia fluir, né? Essas coisas de você ver brinquedo espalhado dentro de casa e você ter consciência de arrumar, né? De você realmente, né, ter esse compromisso, é você perceber que a energia tá fluindo, existe vida dentro desse lar. Então, por isso, até mudar o nosso mindset no sentido de cuidar, de arrumação, é muito importante, porque aí tá a sua intenção também. Quando eu tô varrendo, arrumando e reclamando, eu tô trazendo essa energia pra dentro do meu lar. Quando eu começo também a gerar muita briga, eu vou criando miasmas dentro da minha casa também, que são estagnações de energia, né? Que geralmente ficam em cantos de casa das paredes. Pra quem estuda Feng Shui, vai entender o que eu tô falando. Então, essas energias estagnadas fazem com que podem proporcionar mais brigas futuras também. Por isso a importância além da limpeza, né, da organização física do nosso ambiente, a limpeza energética é fundamental. E já os sinais, né, de uma casa saudável, de um lar saudável, é justamente o oposto de tudo isso, né? Você tem vontade de estar em casa, você tem saudade, né, do nosso lar, você tá viajando, tem aquela saudade da sua cama, sabe aquela sensação, nossa, que saudade de casa, que saudade da minha cama? Isso é um sinal assim, muito rico caso você possua esse sentimento em relação ao seu lar, sabe? Além desses sinais que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, eu quero trazer alguns pontos muito importantes, né? Como a gente precisa introduzir no nosso lar para ser essa casa com cara de lar, né? Como eu mencionei para vocês, as plantinhas, itens que você realmente se identifica, né, como livros. Eu gosto muito de livros, de cristais, então ter esses itens, conchas, né, como decoração. Além disso, né, geometrias sagradas, caso você se identifica, eu tenho as geometrias sagradas espalhadas aqui na minha casa também, no cantinho onde eu faço a minha prática de meditação, de yoga, oração. Eu tenho esses símbolos, tenho cristais, tenho esses símbolos de geometrias sagradas também na minha dining room, na minha sala de jantar também, que é um local que eu senti que precisava de uma elevação energética, que vira e mexe era um local onde eu e o Wendel temos, né, o costume de ter mais brigas, então eu já senti que ali era um local que precisava de uma elevação energética. Então é muito interessante até vocês trazendo esse olhar para você perceber em qual cômodo precisa de mais harmonia. Uma outra coisa muito interessante também é quando você começa a perceber que muitas luzes começam a queimar, então também isso é um indicativo que esse lar precisa de uma limpeza energética. E caso, né, você tem muitas lâmpadas queimadas, começa a trocar, começa a cuidar, porque, se eu não me engano, na metafísica, a eletricidade está muito ligada com o nosso sistema nervoso. Então, trazendo esse olhar também, você começa também a perceber o seu mundo interno. Então, gente, esse conhecimento é fantástico. Feng Shui, metafísica em relação à sua casa, ao seu lar, vai expandir muito a consciência de vocês. É impossível trazer todos esses temas aqui em um só vídeo aqui pro YouTube, mas caso vocês gostem desse conteúdo, eu posso estar trazendo futuramente também temas mais específicos em relação a isso, sabe? Além disso, né, recapitulando, gente, circulação de ar também é muito importante. Você manter uma circulação dentro da sua casa de ar, de prana, né? Prana é
vida. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por conta do inverno severo e também do verão, que ele é bem úmido, a nossa tendência é deixar tudo fechado, entende? Então, vira e mexe, eu abro as janelas da minha casa para gerar nesse fluxo de ar também, que é saudável, senão fica muita energia estagnada. E é até interessante também, né, gente, quando a gente faz a nossa limpeza energética do nosso lar, a gente abrir essas janelas para deixar a energia, né, densificada aí mesmo, de fato, sabe? Uma outra coisa interessante também, gente, um outro ponto para vocês trazerem esse olhar realmente de um lar saudável para um lar tóxico, é quando eu tenho muito cacareco. Então, olha, desapega do que não serve, porque é uma energia estagnada que você está colocando no seu lar também. E mais do que isso, você manda uma mensagem pro seu consciente de escassez, que se eu deixar aí, eu não vou ter mais essa insegurança. Então presta atenção no que você tem dentro da sua casa, se é útil, se você usa, entende? Além disso, né, nem preciso falar da organização. Se tá tudo desorganizado, o meu inconsciente tá uma bagunça, os meus pensamentos tá uma bagunça. Então, quando eu falei literalmente que depois do nosso corpo físico, a nossa casa é o nosso lar, né, a nossa morada mais importante, não é à toa. Então, Feng Shui traz muito disso, tanto que, né, o pessoal do Oriente, quando vai se mudar para cá, eles escolhem a casa de pela planta, de como foi construído, de como está esse fluxo de energia, de prana, de ar, de as posições da janela, as posições da escada. Então isso é de uma sabedoria, gente, ancestral, muito rica. Eles estão muito mais à frente do que a gente aqui do Ocidente. Uma coisa interessante que eu gosto de estar trazendo para vocês desde já também são as posições de comando que a gente aprende no Feng Shui. Então, por exemplo, é interessante a gente ter o nosso sofá, a nossa cama com a vista da porta de entrada para trazer inconscientemente de segurança pra gente. Então, se a gente tem uma porta atrás do nosso sofá, principalmente porta, mais do que janela, tá? Assim como se a gente coloca, né, a nossa cabeceira da nossa cama, né, tem uma porta, pode gerar, né, inconscientemente uma sensação de medo. Essas posições de comando para esses móveis é muito importante para trazer equilíbrio, né, harmonia para o nosso lar e já trabalhar esse nosso inconsciente também. Além das posições de comando, existem muitos outros itens que o Feng Shui ensina pra gente, né? Como sapatos. Os orientais, eles não usam sapato dentro de casa por conta dessa energia que pode trazer da rua para dentro do nosso lar, né? Eu tento trabalhar isso, mas ainda é muito desafiador, principalmente com o Andrew. Vira e mexe ele mais do que eu, tá com o sapato dentro de casa, mas devagarzinho a gente vai se reajustando, porque desde quando eu trouxe essa consciência, né, a gente vem cultivando muito esses hábitos pra gente poder construir um lar cada vez mais saudável. Até mesmo, né, um outro conhecimento do Feng Shui é manter as privadas fechadas. Porque, pensa comigo, nosso banheiro é um local que a gente toma banho, né, que a gente faz as nossas necessidades. Então, tudo que não serve pra gente, a gente elimina lá. Então, se eu deixo essa privada aberta, a energia nesse fluxo energético vital vai pro ralo também. Então, no Feng Shui, eles falam pra gente manter as tampas fechadas, né, de ralos, de banheiro. E além de tudo isso, né, uma outra consciência que eu quero trazer aqui para vocês em relação da energia de construir um lar saudável é as cores, né? Para quem me conhece já sabe que eu falo muito sobre a consciência, né, das vibrações das cores, como elas nos influenciam. Então já tem até artigo científico, gente, que comprova, né, que a cor cinza é muito depressiva, por exemplo. Então muitas vezes a gente se sente para baixo, drenado, mas a gente olha a nossa sala, tá tudo cinza, sofá cinza, parede cinza. E como tá na moda, tem muita gente que acabou indo pra essa tendência. Tanto que, por experiência própria, por eu morar no hemisfério norte, eu percebo a diferença do inconsciente coletivo. No inverno severo daqui, que é quase todo dia muito cinza, que o sol se põe às 4 da tarde, a gente tem uma melancolia maior. No coletivo mesmo. Chega a primavera, chega o verão, eu sinto, eu percebo as pessoas mais expansivas, mais felizes, entende? Então, literalmente, gente, por experiência, eu posso dizer que as cores influenciam muito no nosso ambiente. E é isso, gente. Tudo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês.
vocês sobre os sinais de uma casa de um lar saudável versus lar tóxico. Eu já compartilhei. Se você gostou desse tipo de conteúdo e queira aprender mais, me deixe aqui nos comentários sugestões do que eu posso estar trazendo no próximo vídeo, né? Dei várias sugestões aqui para vocês. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Gratidão por te ter por aqui comigo. E é isso, gente. Até a próxima.